Ocorreu um erro, amados e amadas. Vamos iniciar o segundo vídeo agora. Houve um erro. Esqueci de apertar um botão e passou uma parte do segundo vídeo. Vamos continuar aqui, agora. O Filho é o esplendor da glória de Deus, é a expressão exata do ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele assentou à direita da majestade e da altura. Hebreus capítulo 1, verso 3. Dessa forma, todos nós refletimos um pouco da glória de Deus, porque todos fomos criados por Ele, em sua imagem e semelhança. Mas isso não nos torna filhos de Deus. O pecado nos separa de Deus. Não nos deixamos pertencer à sua família na verdade. A Bíblia diz: quem vive debaixo do pecado é filho do diabo, porque pertence ao diabo e faz o que o diabo quer. João capítulo 8, verso 44. O diabo é o pai da mentira. Ao longo da Bíblia, somente quem faz parte do povo de Deus é chamado de filho de Deus. Os israelitas eram considerados filhos de Deus porque foram escolhidos por Ele para serem seu povo especial. Muitos israelitas se portaram como filhos rebeldes e não eram filhos de verdade. Os filhos são aqueles que permanecem fiéis ao Pai. Sim, são aqueles que permanecem fiéis ao Pai. Deixa eu arrumar um pouco aí. Como se tornar filho de Deus? Lá em cima eu falei que só Jesus é filho de Deus. Agora, como tornar-se filho de Deus? A boa notícia é que podemos ser adotados como filhos de Deus. Sim. Foi por isso que Jesus veio à terra. João capítulo 1, verso 12 e 13. Na cruz, Jesus pagou o castigo por nossos pecados, por causa da sua morte e ressurreição. Podemos voltar para por causa de sua morte e ressurreição, podemos voltar a ter comunhão com Deus, com nossos pecados todos perdoados. Quando nos arrependemos dos nossos pecados e cremos em Jesus como nosso Salvador, recebemos a adoção como filhos de Deus. Já não pertencemos ao diabo, separados de Deus e de seu amor. Agora somos famílias de Deus. O Espírito Santo passa a morar dentro de nós e nos convence de que somos filhos de Deus da terra, porque Filho único de Deus gerado é Jesus Cristo. As bênçãos de ser filho de Deus. Ser adotado como filho de Deus é um grande privilégio. O filho adotado tem os mesmos direitos que o natural, Yoshua Mashiach. Assim nós somos herdeiros no reino de Deus, junto com Jesus. Ele é o Rei Supremo sobre toda a criação, mas os salvos também têm direito de desfrutar a herança dos céus. Como filhos, podemos nos aproximar de Deus sem medo. Ele é nosso Pai e nos ama. Ele sempre está pronto para nos ouvir, ajudar, tal como um pai cuida de seu filho. Deus também nos ensina a disciplina para nos ajudar a crescer e andar no caminho certo. O filho reflete o pai. A nossa missão enquanto filhos de Deus é ser mais parecido com Ele. Seguindo os passos de Yoshua Mashiach, Ele nos ajuda a vencer o pecado e a viver de maneira correta, refletindo sua luz e seu amor no mundo. Essa é a grande marca de quem é o verdadeiro Filho de Deus. Todo mundo é filho de Deus.
Você deve ter ouvido a frase, somos todos filhos de Deus. Acabei de pregar em cima. Mas será que isso é verdade? Quando consulta a Bíblia, nós vemos que não é bem assim. Apesar da humanidade ter sido criada por Deus, o pecado, o que acompanha o mundo desde o jardim do Éden, Adão e Eva, tirou as condições de filhos. Inclusive, o Senhor Jesus veio ao mundo justamente para realigar a criatura ao Criador. Diante disso, a pergunta que fica é: como a pessoa se torna filho ou filha de Deus? Observe, as condições para a pessoa receber o Espírito Santo é ser filho ou filha de Deus. E para ser filho ou filha de Deus, tem que nascer novamente de Deus. E para nascer novamente de Deus, ela tem que morrer para o mundo. Como está escrito, Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos dele a morada. João capítulo 14, verso 23. Muitos se julgam filhos de Deus, mas ainda possuem o caráter do mundo. Ou seja, não são filhos do mundo, não são filhos de Deus. Porque a crença que faz a pessoa se tornar filho ou filha de Deus é a crença que envolve a entrega incondicional. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram no seu nome. João capítulo 1, verso 12. Dentro da igreja existem os nascidos da carne e os nascidos do Espírito. Os nascidos do Espírito são os filhos de Deus. Os nascidos são filhos de Deus, assim como o Filho de Deus precisa ser batizado com o Espírito. A importância disso é que o Filho de Deus permanece na presença do Pai. Há pessoas que deixam a igreja porque, na verdade, não foram geradas pelo Espírito Santo. Se há uma coisa que o diabo mais teme, é o filho dele se tornar filho de Deus. Por isso ele bloqueia o entendimento das pessoas para não ouvirem a palavra e não chegar à luz com os que já são filhos de Deus. Ele trabalha como fez com Jesus, tentando plantar a dúvida, se tu és filho de Deus. Mateus capítulo 4, verso 6. Porém, o Espírito Santo testifica dentro da pessoa que ela é verdadeiramente filho de Deus. Essa é a necessidade da pessoa tê-lo em sua vida. Diante disso fica o questionamento: para que você se prepare se somente o filho tem consciência de que é herdeiro? Como uma pessoa que não é filho vai ter essa consciência? Primeiro, ela precisa se tornar filho, filha. É preciso compreender que o Filho de Deus tem o direito. Ele não precisa pedir, porque o Filho tem acesso direto ao Pai. Além disso, o Filho de Deus tem a consciência do sacrifício, porque nós fomos gerados pelo sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz. Sim. Todo ser humano é filho de Deus. Talvez você tenha pensado, porque você ouviu até agora, que é filho somente de seu pai e sua mãe. Todavia, além disso, você é filho de Deus, como eu já expliquei lá em cima. Quando você está no pecado, você vive no pecado, você não é filho de Deus, você é filho do diabo. Não só você é filho de Deus, todos que estão ao seu redor são filhos de Deus. Vocês são filhos de Deus porque seus respectivos pais são filhos de Deus. Na verdade, toda criatura são divina. Que alegria ser filho de Deus, gerado por filhos de Deus. Portanto, agradeça a seus pais, filhos de Deus. Mesmo que sua carteira esteja cheia de dinheiro, se você não soube dizer, se você não souber disso e pensar que ela está vazia, nada poderá comprar quando passar em frente a uma loja ou confeitaria com atraentes mercadorias expostas, bolos, restando-lhe ficar diante delas pensando: se eu tivesse dinheiro eu poderia comprar. Do mesmo modo que
Quem não sabe que é filho de Deus costuma dizer: não sou bom nos estudos, só tiro notas baixas. Ou dizer: na minha vida dá tudo errado. Sendo filho de Deus, qualquer ser humano tem a capacidade de fazer qualquer coisa, tal como Deus, seu Pai. É até normal o filho de Deus ser mau nos estudos e nos negócios. A capacidade de ser humano não se manifesta somente quando ele pensa que não a possui. Todos possuem capacidade de filho de Deus no seu íntimo. Dentro de nós, de mim, existe o valor de um filho de Deus. Lembre-se dessa verdade a todo momento. Se todos os dias você se lembrar dessa verdade, manifestará a sua força de filho de Deus. Se a sua força ainda não se manifestou, não é porque ela não exista, mas sim porque você desconhece a existência dela. Do mesmo modo que você nada poderá comprar enquanto não souber que existe dinheiro na sua carteira, não se realizará coisas boas e positivas em sua vida, enquanto não souber que possui a mesma força de Deus. Sendo filho de Deus, Deus está constantemente ao seu lado, dando-lhe força e abundância sempre quando for necessário. Assim sendo, durante o trabalho, nas horas de lazer, jamais se esqueça de que você é filho de Deus. Portanto, consegue fazer tudo porque Deus, teu Pai, está com você. E lembre-se que além de sermos filhos de Deus, temos o amor de Cristo e um dia iremos morar com Ele. Amém. Como ligar com as tragédias humanas, fragilidade e o Deus do poder? Subitamente o mundo todo ficou em suspenso com a pandemia no passado que ameaçava. No mundo, claro, a humanidade. O mundo vai bem e continuará bem porque não depende de nós, que somos criaturas que dão importância de criadores. O quanto é verdade sobre a Covid e o quanto apenas é o medo, como a fábula do poste do sábio Nasruddin, não se sabe ainda. Inegável que a pandemia é o resultado do pandemônio, cidades cujas ruas ficavam alinhadas e trabalhadores, turistas, hoje se encontram vazias, como numa octombe de cinema. Pessoas isoladas em quarentenas na época da pandemia. O inimigo que nos usa de montaria para assaltar um para o outro. Então vem a desconfiança mútua. Já criamos distância, já não celebramos mais festas. As mesas solitárias das casas, quando muitos se ornam com 2 ou 3 pratos. Esse algoz que ninguém vê e pode estar escondido mesmo dentro do melhor de nós, tornando-nos inúteis. Sim, justo nós, humanos, que temos em altíssima conta a modéstias, as favas. Nós que inventamos a escrita, descobrimos o fogo, que controlamos a natureza, extinguimos nossos entes queridos até que fôssemos a única espécie dominante sobre o planeta. Mais do que 7 bilhões de vencedores que há milênios se regozijam sobre o espólio terrestre dessa batalha genética. Somos invulneráveis em nossos arranha-céus, imortais em nossas ciências, imbatíveis em nossos conhecimentos acumulados. Tudo é nosso. Não precisamos mais de Deus, blindados que estamos contra toda incerteza e existência, certo? Certo. As doenças veio para nos lembrar. Bom, não está certo. Não somos imortais, não somos imbatíveis, não somos invulneráveis, somos frágeis. Enquanto os indivíduos e espécie, enquanto mesmo reconhecemos o fato, mais frágeis nos tornamos. Os gregos antigos, mesmo com toda a sua híbris, reconheciam isso, expressavam nas tragédias, nas quais
tragédia famosa, o Prometeu acorrentado, o esquilo, Édipo do rei. O que é a essência da tragédia? Sintetizando a forma grosseira, trágica, é a situação da qual não há escapatória ou qualquer opção será terrível. Na tragédia não há melhor escolha e o indivíduo é confrontado em sua pequenez com a enormidade do destino. Sim, a tragédia nos abala. Temos que ser fortes. Por que Deus permite tragédia e sofrimento? Sim, porque Deus. Depois do incêndio, foram contados 235 jovens que perderam a vida. Ao todo foram atendidos 568 vítimas desse incêndio nos hospitais. O número de mortes, infelizmente, ainda poderia mudar. A tragédia despertou comoção nacional e internacional. Inevitavelmente as pessoas se perguntavam por quê? Por que Deus permitiu isso? Tristemente. O sofrimento alcança todos nós. Numa hora ou outra ainda passaremos por momentos de situações doloridas, como as que estão passando as famílias desses jovens. Jesus sempre nos diz a verdade. E é por isso que em João capítulo 16, verso 33, ele afirma: atenção, amados e amadas, no mundo tereis aflições. Ele não disse que poderíamos, ele disse teríamos. Mas por isso, porque a única resposta que podemos dar, honestamente, consiste em 3 palavras. Eu não sei, eu não posso estar no lugar de Deus e dar uma resposta completa a essa pergunta. Eu não tenho a mente de Deus. Eu não vejo com os olhos de Deus. Mesmo não sendo possível entender tudo sobre Deus, podemos entender algumas coisas. Alguns dias, o testemunho de alguém estava voltando para casa de viagem e começou um forte temporal. A força e a intensidade da água era intensa e não conseguia enxergar na frente. Ficou atrás do caminhão que provavelmente estava conseguindo enxergar na frente melhor que ele. E pelas suas luzes foi guiando para não sair fora da estrada. O mesmo acontece hoje diante do temporal de tragédias pelo que você passa. Existem alguns pontos de luz sobre Deus que nos ajudam a permanecer no caminho certo. O primeiro ponto de luz é que Deus não é o criador do mal e do sofrimento. Gênesis capítulo 1, verso 31 diz: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Deus existe desde a eternidade como Pai, Filho e Espírito Santo, juntos em uma relação de amor perfeito. Assim, o amor é o maior valor do universo. E quando Deus decidiu criar seres humanos, Ele compartilhou o amor. Mas para nos dar a capacidade de amar, Deus tinha que nos dar o que chamamos livre-arbítrio, para decidirmos amar ou não amar. Eu sempre digo, você tem livre-arbítrio das escolhas, mas também tem o dever de assumir a responsabilidade. Por quê? Porque o amor sempre envolve uma escolha. Se fomos programados para dizer eu te amo, não seria realmente amor, seria apenas palavras. A tragédia acontece quando o ser humano abusou do livre-arbítrio, rejeitando Deus e escolheu andar longe dele. O resultado foi a introdução de 2 tipos de mal no mundo: o mal moral, o mal natural. O mal moral é a imoralidade, a dor, o sofrimento, a tragédia que veio porque escolhemos, consciente ou inconscientemente, ser egoístas, arrogantes e insensíveis. O segundo tipo de mal é chamado de mal natural, que se reflete em terremotos, tornados e furacões. Esses são resultados indiretos. Deus não poderia ter previsto tudo isso. E sem dúvida, Ele fez. Eu sou o pai de 2 lindas
garotinha, o testemunho. Mesmo antes de recebê-las como presente, eu sabia da possibilidade muito real delas sofrerem decepções, dor e sofrimento na vida. Sabia também que elas podem até se machucar se afastarem de mim. Eu também sabia da possibilidade de uma enorme alegria e um profundo amor com um grande significado. Deus sabia que o ser humano iria se rebelar, mas Ele também sabia que muitas pessoas optaram por segui-lo e ter um relacionamento com Ele e escolheriam passar a eternidade lá no céu. Isso é tão profundo para Deus que mesmo custando a dor da morte do seu Filho Jesus, Ele não desistiu de você e de mim. Romanos capítulo 8, verso 28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esse versículo não diz que Deus faz o mal e o sofrimento, mas Ele promete transformar aquilo que não é bom em consequências boas. Ele observe que esse versículo não diz todos que verão imediatamente, ou mesmo nessa vida, como Deus fez com que algo bom surgisse a partir de uma circunstância ruim. Vejam bem, Ele faz a promessa solene de tomar as circunstâncias ruins que nos acontecem e transformá-las em boas consequências se estivermos comprometidos com Ele e segui-lo. Por isso, para as pessoas que sofrem, temos o remédio que pode fazer a dor diminuir e encher o coração de esperança. Precisamos levar urgentemente Jesus a ela, a palavra do Evangelho. Você pode estar pensando assim: não, ele não pode. Nessa circunstância da tragédia do Rio Grande do Sul, por exemplo, o prejuízo foi muito grande, o estrago foi muito radical, a profundidade do sofrimento foi demais. Nesse caso, não há como Deus fazer qualquer coisa boa surgir. Se é difícil pensar em alguma coisa boa de tragédias, lembre-se que Deus tomou a pior coisa que já aconteceu na história do universo, o deicídio, ou seja, a morte de Deus, de Jesus na cruz, e transformou-a na melhor coisa que já aconteceu na história da humanidade. Então, se Deus pode tirar algo de bom da pior circunstância inimaginável, ou imaginável, e transformar na melhor situação possível, Ele não pode tomar a circunstância negativa e criar algo de bom com elas. Deus pode usar o nosso sofrimento para nos atrair a Ele, para moldar e aperfeiçoar o nosso caráter e ajudar aos outros se entregarem a Ele. O dia está chegando quando o sofrimento cessará e Deus julgará o mal. Algum dia, alguém me disse: se Deus tem o poder de erradicar o mal e o sofrimento, então por que Ele não faz isso? Por não ter feito, ainda não significa que Deus não irá fazê-lo. A história desse mundo ainda não acabou. Ele diz que chegará o dia em que, quando a dor e o mal serão erradicados, a justiça será feita de uma forma perfeita. Esse dia chegará, mas ainda não chegou. Então, o que está esperando Deus? Uma simples resposta pode ser: alguns de nós. Ele realmente está atrasando a consumação da história, da expectativa de que muitas pessoas ainda coloquem sua confiança nele e escolham passar a eternidade lá no céu junto com Jesus. Outro ponto de luz importante desse tema é que o nosso sofrimento não é nada em comparação aos de Deus tem reservado para os seus filhos. Eu não quero minimizar a dor e o sofrimento, mas ajuda se tivermos uma perspectiva a longo prazo. Olhe para esse versículo. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, segundo Coríntios capítulo 4, verso 17. Espere um pouco, problemas leves e momentâneos. Para Paulo foi 5 vezes picado, açoitado com 39 chicotadas e 3 vezes espancado.
Mas ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda a comparação. Paulo também escreveu em Romanos, capítulo 8, verso 18, porque a mim tenho por certo de que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Digamos que no primeiro dia do ano, você teve um dia terrível, você teve que tratar de um canal de emergência no dentista, no dente, bateu seu carro, não tinha seguro, perdeu o emprego, sua esposa ficou doente, um amigo te traiu, depois de todos os dias do ano foram incrivelmente fantásticos. Então, alguém te pergunta, no final do ano, em 31 de dezembro, como foi seu ano? Você diz, foi ótimo, foi maravilhoso. E ele lhe diz, mas você não começou mal? Você não se lembra do seu primeiro dia? Você está certo. Esse foi um ano ruim, não posso negar. Foi difícil no momento, foi muito duro, foi doloroso. Mas quando eu olho para a totalidade do ano, foi um grande ano. Em os 364 dias, bons superaram em muito um dia ruim. É exatamente isso que o Senhor tem planejado e preparado para o ser humano. Um plano melhor, uma vida melhor. E por último, nós é que decidimos ser amargos diante do sofrimento e das tragédias, ou nos voltar para Deus e viver em paz com Ele e com coragem. Conhecemos exemplos de que, como o sofrimento faz com uns, fique amargo, rejeitam a Deus, tornando-se insensíveis. Já outras pessoas, a dor leva à entrega de Deus, tornando-se mais amorosa, disposta a ajudar outras pessoas que sofrem. Voltando a João, capítulo 16, verso 33, Jesus nos diz, essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Em outras palavras, Jesus nos oferece as duas coisas de que precisamos quando estamos sofrendo: a paz para lidar com o nosso presente e coragem para lidar com o nosso futuro. Como? Porque ele venceu o mundo através de seu próprio sofrimento e morte. O sofrimento não tem a última palavra mais. A morte não tem a última palavra mais. Deus tem a última palavra. A morte não é o ponto final da existência humana, mas uma vírgula e uma história que continuará. A resposta definitiva de Deus ao sofrimento não é uma explicação, é a encarnação. O sofrimento é um problema pessoal que exige uma resposta pessoal. E Deus não é uma divindade distante, isolada ou desinteressada. Ele entrou em nosso mundo e experimentou pessoalmente a nossa dor. Deus não só conhece e simpatiza com você em seus problemas. Afinal, qualquer amigo pode fazer isso. Quando ocorre uma tragédia, quando o sofrimento vem e você opta por correr em direção aos braços de Jesus, você vai descobrir que nele está a paz para lidar com o presente, a coragem para lidar com o futuro e a incrível promessa de vida eterna lá nos céus. Passaremos dor, sofrimento nesse mundo de pecado, cheio de cicatrizes. Nunca sabemos quando a morte virá. Muitas vezes não obtemos qualquer aviso de um ataque cardíaco, quando o motorista bêbado cruzará o canteiro central, quando o incêndio acontecerá, como a doença surgirá, o incêndio vai começar, ou quando o avião perderá a potência. E assim a pergunta que eu estou obrigado a fazer é esta: você está pronto? O chamado vem do Senhor, decida hoje, nesse momento, de modo que, se a tragédia acontecer, a sua eternidade com Deus, com Jesus, lá com Jesus, esteja segura. Amém. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Sim, Deus ama o pecador. Deus ama todas as pessoas, porque todos fomos criados por Ele, a sua imagem e semelhança. Gênesis capítulo 1, verso 27. Mas Deus nos ama
mas odeia o pecado que nos corrompe. Cada pessoa é a única criada por Deus com amor e cuidado. Salmo 139, verso 13 e 14. Todos refletem um pouco a glória de Deus, porque todos são criados à sua imagem e semelhança. Deus ama cada pessoa, porque cada pessoa é sua criação. Mas Deus detesta o pecado. Isaías, capítulo 61, verso 8. O pecado corrompe e destrói a criação de Deus, causando sofrimento e desgraça. O pecado nos separa de Deus, porque nada manchado pelo pecado pode entrar na presença de Deus, que é perfeitamente puro. Não há ninguém, todos nós pecamos, não há ninguém completamente puro. Romanos capítulo 3, verso 23. O pecado ganha raízes e nos corrompe, afetando nossas atitudes e ações, emoções e palavras. Todos somos pecadores. Deus odeia o nosso lado corrompido pelo pecado. Salmos capítulo 11, verso 5. Por causa de sua justiça, Deus exige que o pecado seja castigado. O pecador merece o castigo e a ira de Deus, porque escolheu pecar, mas escondido e manchado por muito pecado. Ainda há uma pessoa criada à imagem de Deus, que Deus ama. Deus ignora o pecado porque ama o pecador. Não, Deus não vai ignorar o pecado para salvar o pecador. Isso seria injusto, e assim ninguém teria razão para parar de pecar. Todos os pecados têm que receber o castigo justo, mas Deus não fica feliz por castigar ninguém. Por isso, ele decidiu levar o castigo. Romanos capítulo 5, versos 6 e 8. Deus veio à terra como o homem, Jesus. Durante sua vida, Jesus nunca pecou. Ele se ofereceu para tomar o nosso lugar e morrer na cruz por nossos pecados. Quando alguém se arrepende de seus pecados, aceita Jesus como seu Salvador, espiritualmente essa pessoa morre na cruz e ressuscita com Jesus. Romanos capítulo 6, versos 2 e 4. Agora, a pessoa que tem uma segunda vida, uma segunda oportunidade, isso não significa que quem é salvo nunca peca. Enquanto ainda vivemos nesse mundo imperfeito, ainda vamos falhar e cometer pecados. Mas agora Jesus mora dentro de cada pessoa salva. Jesus é perfeito e nos ajuda a lutar contra o pecado. Ao longo de nossas vidas, Ele nos limpa do pecado e ajuda a mostrar mais a sua glória. Isso se chama santificação. Ser salvo por Jesus não significa que o pecado não importa. Deus ainda fica irado com o pecado. Quem conhece a salvação e continua a pecar sem se arrepender, goza com o sacrifício de Jesus. Ele receberá o castigo. Hebreus capítulo 10, verso 29 e 31. Convém lembrar aqui, amados e amadas, que tem pessoas que pecam. Você pergunta a elas: ué, por que você está pecando? Eu estou pecando, eu não estou pecando. Jesus morreu por mim e remiu meus pecados. Sim, Ele perdoou teus pecados lá do Adão e Eva, pecado original, certo? Isso não quer dizer que se você pecar, Ele irá te perdoar. Você receberá o castigo. Amém? Então, amados e amadas, Deus ama os pecadores, dos quais eu sou maior. Você já perguntou sobre isso a você mesmo? Talvez você esteja estranhado, mas acredite se quiser, foi Paulo o autor dessa frase: Deus ama os pecadores mais do que eu sou o maior. Paulo disse isso. Quanto maior Paulo, o testamento se assume o maior dos pecadores, foi um simples motivo: reconhecer que Deus o livrou de um mundo de pecados, mas ele não merecendo. Não é à toa que Paulo trata muito sobre a graça de Deus, que ele faz questão de frisar que a salvação é unicamente pela fé de Cristo.
Paulo sabia exatamente quem ele era até o encontro com Jesus no caminho de Damasco. Todos nós que já tivemos um encontro verdadeiro com Jesus, sabemos quem éramos antes dele nos resgatar do mundo do pecado. Antes desse encontro fazia parte da nossa vida o pecado, as mentiras, os lucros desonestos, as traições, a falta de temor a Deus. Hoje, porém, remidos pelo sangue de Jesus, buscamos viver uma vida nova e nos livrarmos desses males que tanto ofendem o Pai, Deus. Mas como nos livrarmos de hábitos enraizados em nossa alma há tanto tempo? Quem sabe você esteja pensando, Paulo disse que era o maior dos pecadores porque não me conheceu. Eu te digo que você só pensa que maior dos pecadores porque não te conhece bem. Todos nós temos falhas ao nosso caráter que nos afastam de Deus, por consequência nos fazem pecar. Acredito que depois do encontro com Cristo, os nossos pecados passam a ser encarados como erro grave e que devem ser corrigidos com maior esforço para sermos santos e mais parecidos com o Senhor Jesus a cada dia. Apesar da nossa dureza terrena ser pecaminosa, após entregarmos a nossa vida a Cristo, passamos a ter também uma natureza espiritual que deve ser alimentada através da oração e da leitura bíblica. Precisamos conhecer a fundo Deus que servimos, e isso só é possível através da Bíblia, buscando a ajuda do Espírito Santo. Agora, se você está achando que tudo que estou pregando aqui é bobagem, vou mostrar alguns versículos para você que provam que ainda continuamos pecando e que nem sempre nos esforçamos o suficiente para servir a Deus da forma que Ele espera. O aguilhão da morte é o pecado e a força do pecado é a lei. 1 Coríntios capítulo 15, verso 56. Quem viver pela lei, voltando à prática judaica, está desprezando a morte salvífica de Cristo na cruz e com isso comete pecado, pois não aceita salvação apenas pela graça de Deus, mas busca com suas forças. Jesus respondeu: digo-lhe a verdade, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. João capítulo 8, verso 34. Tem muita gente que peca porque quer, mas não assume ser escravo do pecado. Você com certeza conhece alguém que diz que para beber ou fumar quando quiser, mas nunca cumpre sua promessa. E você que te prende ao mundo e não te deixa assumir que aquilo que é o Senhor na sua vida. Pense nisso, pois quem sabe que deve fazer o bem não faz, comete o pecado. Tiago capítulo 4, verso 17. Atenção, amados e amadas. Vou repetir. Quem sabe o que deve fazer o bem e o não faz, comete o pecado. Tiago capítulo 4, verso 17. Todos nós sabemos fazer o bem, mas pouquíssimas pessoas fazem. Esse ano teve invernos frios nas últimas décadas. Eu não vi quase ninguém buscando amenizar o sofrimento das pessoas que precisam. Você separou alguma roupa que não usa mais para doar a alguém que necessita? Se pergunte no seu coração. Infelizmente, a igreja dos nossos dias está mais preocupada com o próprio umbigo que em ajudar aqueles que necessitam. Não hesita em comprar um fone novo, R$2.000, R$10.000, R$6.000, mas não paga o lanche para um garoto de rua. Compra tênis, Nike, Adidas, de R$500, mas não compra uma cesta básica para doar um irmão de fé que está passando dificuldade. Ainda temos coragem de falar que somos filhos de Deus? Muitos crentes têm servido a Deus. Servido a Deus ou a Mamon? E ainda se deram conta de que isso não trará a graça de Deus sobre suas vidas, mas a justiça e a condenação dele.
Lembre-se, atenção, amados e amadas, se você sabe fazer o bem e não o faz, é pecado. Deus não nos escolheu para sermos perfeitos, mas nos elegeu nele para sermos santos e irrepreensíveis. Efésios capítulo 1, verso 4. Deus não aceita qualquer tipo de pecado, por isso devemos nos esforçar para pecarmos menos e cada dia mais. Sabemos que não vamos parar de pecar enquanto estivermos nesse mundo corruptível, mas também sabemos que a nossa obrigação é lutarmos contra a nossa natureza pecaminosa e vivemos para o louvor e a glória de Deus Pai. Que Deus abençoe todos vocês que estão ouvindo essa oração. Abençoe vocês a cada dia, em nome de Jesus. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Como já disse antes, já preguei antes. Deus ama o pecador, mas se aborrece com o pecado. Uma mentira de Satanás. Gênesis capítulo 4, verso 7. Se bem fizeres, e não é certo que serás aceito, e se não fizeres o bem, o pecado jaz à sua porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Jesus Cristo disse, certa feita, que no dia do julgamento algumas pessoas lhe pedirão, Senhor, em teu nome nós expulsamos demônios, falamos novas línguas, nós curamos enfermos. Eles lhes dirá, apartai-vos de mim, malditos, vós que praticais a iniquidade. Mateus capítulo 7, verso 23. Na verdade, esse será o terrível e assombroso resultado de muitos dos chamados crentes, de muitas igrejas na atualidade, inclusive líderes, cujo compromisso com Deus não passa de uma violação intelectual. Porque está essa violação intelectual não foi que Jesus Cristo disse que deveria ser feito, ou seja, com o coração se crer, com a boca se faz a confissão. Eles estão fazendo a suposta confissão do que na prática não creem, como bem dito, lido, atalaia. Gente que perde a fé, mas não perde a nota de 100. Falta um relacionamento pessoal e íntimo com Jesus. Então eles se apegam ao tal provérbios evangélico. Deus ama o pecador, mas aborrece do pecado. Essa concepção se aproveita, essa concepção se atrevia a crer. Nada mais é do que uma mentira do diabo. A Bíblia afirma inequivocadamente que só existe um caminho para os céus e que para ir lá o ser humano precisa nascer outra vez. Já falei lá em cima. Veja João capítulo 14, verso 6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus Cristo afirma a necessidade do arrependimento sincero, profundo. Não acredito na sinceridade equivocada de alguns cristãos supostos e fora do monoteísmo clássico do cristianismo. O resto é politeísmo, porque a veneração e a adoração é a mesma coisa. Vejam o dicionário. Venerar, render culto a, referenciar, venerar os santos. Ter uma grande consideração, respeitar, acatar e respeitar os pais. A verdade tem que ser dita. As pessoas estão sendo enganadas para a satisfação de egos, mentes egoístas, que não são nada mais do que guias cegos, guiando outros para o abismo, pastores de si mesmo, para os quais o juízo será sem misericórdia, como bem diz aquele outro. Não vai ter tropas de choque, não vai ter reforço, sem haver sincero arrependimento, e não haverá perdão de pecado, e sem isso, só o inferno é que o pecador inconfesso vai encontrar. Deus
não ama o pecador, aborrece o pecado. Ele ama o pecador, mas aborrece o pecado, a verdade nua e crua. Deus odeia o pecado e tem reservado para este o lago de fogo e enxofre. Você não precisa se arrepender do pecado. Sim, deve se arrepender e pedir perdão junto a Deus, que vem em breve nos buscar. Amém? Amados e amadas, vamos seguir no terceiro vídeo. Amém.